Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu, o seu, o nosso, Fala, galera! com Rubens E Carnevale. Amandinha! Já ficou, né? Amandinha! Com essa super altura, né? É. É a Amandinha. De que a gente vai falar hoje, Rubão? Bom, nós vamos continuar falando de machismo, Ai, porque deu repercussão, hein, Amanda? Foi bom assim. Foi, deu repercussão mais positiva do que negativa. Houve quem ficasse um pouco incomodado, mas Mas não houve incomoda, quem, natural. a maioria, né, das pessoas que se manifestaram, gostaram bastante É do... mesmo? Inclusive, eu queria te pedir para curtir o vídeo agora, no começo, tá? Porque vocês, quando assistem o vídeo vai acabando, vocês fogem, não dão like, né? Começou. Se o vídeo começou. começar a pegar polêmico o assunto, o pessoal vai embora. E o que acontece? Se o pessoal der like agora, e no final não gostar, o Tá. que o pessoal faz? Tira o like. Agora, se a cambada gostar, mas não dá like agora, no final, deixa de dar like. Então dá o like, se inscreve no canal, compartilha esse negócio, divulga a gente. Porque a gente tá aqui para quebrar paradigma, Amanda. Existe um ditado que diz que a antiguidade é posto. Partindo deste pressuposto, eu vou dizer que sigam o Rubão, façam o que ele está dizendo, curte o canal, curte o nosso episódio, divulga, compartilha. Faz essa ideia assim tão corajosa, né? Se multiplicar, se você acha que faz sentido para você. E se você achar que não, tá tudo bem, a gente adora suas críticas. Exatamente. É isso? Ninguém é obrigado a concordar com a gente. É. Como a gente está falando desde o início, a gente está quebrando paradigma. E quebrar paradigma é ter posição forte sobre assuntos polêmicos. E talvez falar o que muitas pessoas não gostam de falar ou não querem falar, para ficar ganhando like e lacrando na internet. Então, como é a identidade de uma pessoa, agora eu vou falar como estudante de psicologia, como a identidade de uma pessoa ela vai sendo construída ao longo da vida, a minha identidade, como você bem conheceu, é falar aquilo que precisa ser dito e não ter muita papa na língua. Por que precisa ser dito? Porque as pessoas precisam refletir, as pessoas precisam parar de repetir as coisas sem refletir sobre o que elas estão falando. Porque as pessoas estão perdendo, na minha opinião, a capacidade de senso crítico. E isso é uma coisa que esse podcast quer trazer, a capacidade de reflexão. Por isso que a pessoa não precisa concordar com a gente, a pessoa precisa ouvir e a pessoa tem direito à opinião. As pessoas não têm direito ao fato. No episódio passado, inclusive, que foi o que está dando pano para manga, eu falei bastante que as pessoas estão... Deixa eu abrir o bagulho aqui, que a internet vai contra mim. Começou, bagulho. Eu falei que a luta pelo feminismo, ela tem que tomar muito cuidado, porque empiricamente, isso não é minha opinião, isso é um fato, com um grupo de pessoas que está ao meu redor, e da semana passada para essa, eu já trago bastante feedback, e vou tentar compartilhar com todo mundo, sobre o que eu disse. Tem que tomar cuidado, porque a luta justíssima, contra o combate, contra o machismo, está causando uma repercussão, dizendo de maneira bem genérica, nos homens. Essa não é minha opinião, isso é um fato. Mas será que esse não é um dos objetivos? Do nosso podcast? Não, da luta contra o machismo. Não, porque não. Então, se a luta contra o machismo é permitir com que possibilitar que o machismo diminua, a triste notícia é isso não está acontecendo. E além de não estar acontecendo, o fato é a geração mais nova, como eu disse no episódio passado, está se sentindo bastante incomodada, isso é fato. Está se sentindo a geração que eu digo de homens heterossexuais, tá? Na faixa de 19 a 20 anos. Se não me engano, é a tal da geração Z, eu não entendo bem disso aí, tá? Eles estão, de fato, muito incomodados. No encontro podcast passado, eu usei como exemplo meu filho, né? Que eu já conversei com ele e tal. Bom, o que acontece? Eu tive uma manifestação muito grande de outros meninos da faixa etária dele
concordando com o que eu falei. Disse, inclusive, para você que eu não quero criar a impressão de que eu faço a voz de ninguém. Mas me parece que eu estou vocalizando um sentimento. Parênteses. Quando começou a ideia do podcast, né, eu vi exatamente isso que o Rubens está falando agora. Eu vi ele vocalizando vozes que não tinham coragem de se expor, e ele, como sempre, lidou muito bem com essa questão da exposição e de dizer a opinião dele ou a percepção que ele tinha, não necessariamente a opinião dele, mas a percepção que ele tinha. Eu falei, puxa, vocaliza isso, porque eu acho que tem muita gente, não é, Rubens? Sim. Que está querendo ter essa oportunidade e não consegue. Então, o que você está me dizendo hoje nada mais é do que a materialização do que aquilo que foi dito anteriormente para ti. Eu queria que você, por favor, me dissesse acerca que você desenvolvesse isso que você estava dizendo sobre não ser uma luta justa. Por que você acha? Você não acha que o incômodo ele faz parte de um movimento que é como se fosse uma reação química? Ela vem bem forte, depois ela atinge o seu ponto máximo e depois ela tende a ter um equilíbrio. Você não acha que isso é parte? Porque é algo muito novo. Na teoria, isso é muito bonito, Amanda. Na teoria, isso é muito bonito. E por que não na prática? Porque a gente está falando de relações humanas e não de reações químicas. Reação química, ela é previsível. Porque os elementos se comportam, grosso modo falando, mais ou menos da mesma forma. Você mistura uma coisa com outra, você sabe que reação que vai dar. Você mistura o Rubão com a Amanda, dá uma reação. Você mistura o Rubão com a Val, dá outra reação. Val? Vamos falar de Val? Hoje eu fui autorizada a falar de Val. Eu quero saber, conte-me. Eu sei quem é Val, mas eu acho que tem muita gente que quer saber quem. Eu tô vendo um W aqui no seu peito. O ogro, ele tem um coração maior do que vocês podem imaginar, tipo Shrek, estilo Shrek. E daí eu queria que você abrisse o seu coração e me contasse por que você leva o W no peito. Eu levo o W no peito porque a Val tá do meu lado em todos os momentos. E já que a gente tá falando, Val. Já que a gente tá falando sobre machismo, deixa eu falar uma coisa, Amanda. Eu, durante muito tempo, eu não mostrei minha esposa nas minhas mídias sociais. Meu Deus, como assim? Simplesmente era como se eu não tivesse... Eu era casado, todo mundo sabia, mas casado com quem? E o que motivou isso foi um episódio bastante interessante que eu gostaria de compartilhar. Minha esposa fazia inglês... numa escola muito famosa, tá? Eu era professor de cursinho e minha esposa estava lá para fazer inglês, tá? E era um curso à noite e havia pessoas mais novas na sala dela, tá? Porque era um curso à parte. Pois bem, a minha esposa estava lá e numa das aulas os alunos foram solicitados a contar o que faziam da vida, como é que era a vida, logo no começo do curso, uma forma de se apresentar. Tá. E ela disse que era casada com um professor de cursinho. Ao dizer isso, essas meninas já olharam para ela de uma maneira espantada e ela disse que era casada comigo, tá? Até aí normal. Aí, terminada a aula, na verdade, no intervalo, as meninas chegaram até ela e falaram assim, você é casada com o Rubão? Ela falou, sou. Ela falou, ele é casado com você? E mediu minha esposa de cima a baixo. Então, Amanda... Nossa, que coisa desagradável, deselegante, desumana. Ai, que coisa horrível. Então, assim, machismo... Isso é minha opinião. Machismo, tal. Mas veja, eu tive que, para proteger a minha esposa, eu tive que tirar a minha esposa das mídias. O mecanismo que você encontrou de proteção... Foi não expor. Foi esconder para que ela não passasse por isso. Exatamente. Porque a maldade das pessoas... aparentemente não tem limite, sabe? E para inventarem alguma coisa ali, falarem para ela alguma coisa... ausência de sororidade, hein? Bom, vamos falar de sororidade, Amanda? Posso Primeiro, assim, eu queria só falar uma coisa que as pessoas desconhecem. A origem da palavra sororidade está no francês, acho que é soror, que é irmã, né? Eu queria falar sobre sororidade, mas eu queria primeiro, Amanda, contextualizar. Para tentar trazer para o assunto machismo, tá? Eu queria que você admitisse a seguinte mulher. Uma mulher com discurso de sororidade,
Tá? Então vamos criar uma personagem. Tá. Uma mulher com discurso de sororidade, uma mulher com discurso feminista, e estou falando de uma pessoa real. Tudo bem, Tá? tudo Falando bem. de uma pessoa real. Acho que boa parte das mulheres, se não todas, feministas, não no sentido ruim que a palavra feminista pode ter, ou que algumas pessoas dão. No sentido de equidade. Equidade, isso. Não opondo ao machismo. Eu sempre disse que a palavra feminismo era ruim. Sim. Sempre Você falei já falou isso. né? Uma pessoa que defende a igualdade das mulheres, tá? Entre mulheres e homens. Isso, entre mulheres e homens. Uma pessoa que defende a todo momento o discurso da sororidade. A partir de agora, irreal, tá? Eu acho que até esse momento eu descrevi a maior parte das mulheres contemporâneas, certo? Mulheres que defendem causas feministas, de igualdade, e que defendem a sororidade. Na teoria. Pelo menos na teoria. Até aí, tá? Eu queria que você me dissesse o seguinte. Admita que essa mulher se envolva sexualmente com um homem casado, sabendo que esse homem é casado, e mantém esse relacionamento. Qual é a sororidade que essa mulher está demonstrando com a outra mulher? Com a mulher que é a esposa eventual. Quando eu falo foi traído, pode ser um namorado, um noivo, um companheiro, não importa. Qual é a sororidade que essa mulher está demonstrando? Qual é a coerência que ela está demonstrando entre o discurso e a prática? Eu acho que a primeira consideração é de que nenhum ser humano é propriedade do outro, né? Então, a gente está partindo de um pressuposto pela sua narrativa, o que eu posso compreender, e você me disse se a minha compreensão está adequada com o que você pensa. Mas a gente está partindo de um pressuposto que uma pessoa pertence à outra. Então, a gente está falando de seres humanos como se res fosse. Eu não coaduno desse tipo de pensamento, mas eu vou te responder, eu vou chegar onde você quer. Além disso, nós precisamos entender o seguinte: para aquela outra mulher, este homem que está ali sendo tratado como, né, Aquela o outra centro, mulher... a outra mulher que é cônjuge desse homem, Tá, neste exercício A que você fez, a companheira. Isso, a companheira, tá bom. Né, a companheira deste homem. Eu acho, assim, é uma história que me arrepia, porque a gente volta para as questões egocêntricas. Então, é o homem, né, no centro, e aí as mulheres em volta, como se estivessem lutando por aquele homem. Isso é um negócio extremamente pequeno, né? Essa é a minha resposta, a resposta de Amanda. Para mim, tem zero problema esse envolvimento, porque nós estamos falando de duas pessoas adultas. Então, muito pior do que essa mulher que se envolve com outro, né, com um homem que, enfim, tem seu relacionamento estável, é o homem. Eu nunca vou achar que a mulher está errada. Porque ela não está fazendo isso sozinha. E o compromisso dessa mulher não é com a outra mulher. Mas para os dois... O compromisso é do homem com a sua companheira. Essa outra mulher, desculpa, que compromisso que ela tem com a outra mulher? Zero. E que compromisso um homem tem com outro homem se essa mulher, por exemplo, fosse... Vamos falar de equidade de gênero. O compromisso sempre é daquele que firmou o compromisso. Eu acho que faz sentido... Não perde de foco a história da mulher. Sim. Não perde foco a palavra sororidade. Eu acho que, assim, a partir do momento que essa mulher, para falar em sororidade, a partir do momento que essa mulher tem ciência de que a companheira, né, a mulher que está ali se relacionando de forma extraconjugal, tem ciência de que para essa companheira é algo doído, é algo que ela não aceita, é algo que incomoda, eu acho que sim, ela deveria se posicionar. Primeiro, em relação a ela mesma, porque ela não merece uma migalha. Mas aí cada um faz da sua vida o que quiser. Segundo, porque... talvez ela não gostaria de estar nesse mesmo patamar e nessa mesma situação. Eu acho que mas aí vai de cada um. Né? Então... eu quero te trazer porque a gente está discutindo um relacionamento e não é o que eu quero discutir. Eu quero discutir assim, objetivamente falando. Você acha que esta mulher que fez isso, tá? Você está colocando a mulher como culpada? Não, calma. A mulher que está envolvida com
Parta do seguinte pressuposto. Um casal que tem relação teoricamente fechada, ok? Eu não quero discutir a traição. Eu não estou defendendo que a traição do homem é certo ou Mas errado. não tem como você chegar na história de sororidade, porque você está falando de empatia de uma mulher em relação à outra. Sim. Ué, mas aí em Sim. relação à outra, em que sentido? Ela não está deixando. Mas não está deixando? Ué, como que ela... em que sentido que ela está deixando de ser empática com a outra mulher? Ela nem tem... Ela não tem compromisso nenhum com a outra mulher. Ah, então ela não tem compromisso. Então, não, peraí. Então a sororidade é só com as pessoas que interessam? Não, é com todas. Mas e se para aquela mulher não tem problema nenhum? Não, peraí. O C não tá na jogada. O C não tá na jogada. C para aquela mulher... Não, mas se você tá for me um levando para uma relacionamento- narrativa, se você eu- tá me não, levando não, pra primeiro uma... Vamos lá. Primeiro que a palavra narrativa tá fora de discurso. Lá vem ele com a história Primeiro da que narrativa. a palavra narrativa tá fora. Você tá me levando para uma... Eu não tô narrando nada, eu tô criando uma hipótese. Exatamente. né? Você Não tá tô me criando- levando a concluir algo. Acho que melhor não, assim. na verdade, sim, eu tô te colocando assim. A mim me parece que a tal da sororidade é praticada por algumas pessoas, mas selecionam-se. Porque você não tem uma palavra equivalente, pelo menos eu não conheço. Eu vou te dar um exemplo melhor. Deixa eu só concluir, Amanda. Você não tem uma palavra equivalente de um homem respeitar, de ter um sentimento por outro equivalente à sororidade. Não sei se eu me fiz entender. Mas eu não gostei desse exemplo pelo seguinte. Tem um homem no meio e aí, assim, parece que tem uma luta. Não importa. Um negócio, Então- não, então- importa então pra tira o caramba. homem. Então, Então não, vamos tira o colocar um homem. exemplo prático. Então tira um homem. Eu vou te dar um exemplo sendo mulher. Não, Que eu já pratiquei na minha vida. Tira o homem. Eu tenho- Duas mulheres... Então, eu vou te dar esse exemplo. manda. Tem mulheres que eu não suporto. Tá. Se eu pudesse escolher, elas não existiriam na face da Terra. Por quê? Não existe, porque eu não suporto elas. Porque elas são pessoas ruins, pessoas más. Pessoa ruim não merece existir. Tá? Pessoa Ok. do mal... Tá? Então, assim, mas eu não tenho esse poder e beleza. Isso. Só que, se eu estou presenciando uma atitude de uma terceira pessoa que a desrespeita, desmoraliza e a ofende pelo fato dela ser mulher, você pode ter certeza que eu vou intervir. Porque hoje é ela, amanhã sou eu. Isso é sororidade. Eu não suporto ela. E eu, inclusive, devo verbalizar, que você me conhece, né? Sou do seu time. Não suporto você, nem me agradeça, porque eu não quero seu agradecimento. Tá. Dispenso. Acho você, assim, pior do que qualquer coisa. Mas ali existe uma mulher. A sororidade, no meu entendimento, né, de pessoa ignorante, é o seguinte: fecha-se os olhos como se fosse a deusa, né? Fecham-se os olhos e eu vou julgar a situação e não a pessoa que está ali. Mas Essa é a assim, minha ideia de sororidade. Então, por sim. isso que para Você mim vai o julgar seu a situação, exemplo, não a pessoa. A situação. Então, para mim o seu exemplo ele não é aplicável à questão da sororidade. Esquece que eu tenha falado. Eu falei do casal prototípico, homem e mulher heterossexuais, e falei do homem trair, por quê? Porque eu queria chegar na sororidade. Esquece que seja um casal de homem e mulher, um casal de duas mulheres. Duas mulheres e uma trai a outra. E essa... Volta para a mesma resposta que eu te dei. Qual a sororidade que essa daqui demonstra em relação É àquela? relevante. Então a sororidade... Peraí. Então a sororidade não é em relação à Mas, pessoa? gente, lógico que é em relação à pessoa, mas sobre não é a em sua relação condição ao fato? Mas que fato? Você está me dizendo Você não sobre falou que é uma em pessoa tivesse... Isso é uma relação de propriedade. Não é de propriedade? Lógico que é. Não é de propriedade. Por que de propriedade? Porque você está tratando um casal como se eles fossem um proprietário do Não, outro. não, peraí. Primeiro que não sou eu que trato. É a sociedade. Primeiro que não sou eu. A partir do momento que essa discussão se esvai, se é um relacionamento aberto. Se os parceiros combinam um relacionamento aberto, acabou toda essa discussão. Então existe, obviamente... E aí deixa de ter sororidade porque o relacionamento é aberto? Não, pelo contrário. Aí é pelo contrário. Porque aí não existe o que a sociedade aceita como traição. Porque se o relacionamento é aberto, não existe o que a sociedade chama de traição.
Eu queria só, Amanda, colocar o seguinte, porque eu quero chegar na E seguinte... você ainda me deve o que você ia falar da Val, porque você não falou. Vamos O colocar que você quer que eu fale da Val? Eu quero que você conte, Val, quem é Val pra você, além de ser sua cônjuge, esposa, A contrato Val, de casamento. olha, É muito superficial falar que ela é sua esposa. Ah, não, a Val, Amanda, ela se mostrou, pra gente falar do episódio desse meu quadro de depressão, ela se mostrou a pessoa mais importante da minha vida, de toda a minha vida. Porque, assim, eu, por hábito, eu sempre fui a base, vamos dizer assim, eu me coloquei como base da minha família. Então, eu sempre fui o cara resolvedor de problema. E eu sempre fui absorvendo os problemas e nunca fui colocando para os outros. Eu não dividia meus problemas para, na verdade, eles terem onde se apoiar, tá? E eu fiz isso durante muito tempo na minha vida. E agora, no começo do ano, eu caí num quadro de depressão profunda, num momento muito ruim para ela, né? Contei que ela perdeu o emprego, né? Isso está nas minhas mídias sociais, isso não é segredo, minha vida não é segredo para ninguém. Ela perdeu o emprego aos 54 anos de idade, que já não é fácil para ninguém, sendo mulher, no mercado que a gente sabe como é. E minha esposa é engenheira, ou seja, vive num ambiente machista pra caramba, tá? Então ela foi demitida no começo do ano e ela precisava de mim. E foi quando eu caí, tá? E caí de uma forma como eu nunca tinha caído na minha vida. A ponto de questionar a minha existência, a minha permanência no mundo, tá? E ela esteve do meu lado o tempo inteiro. Então ela colocou de lado toda a dor dela. Isso me faz falar com muita tranquilidade que para um casal estar junto, só amor não é suficiente. Embora exista muito amor entre a gente. O companheirismo, a amizade é fundamental. E tem uma coisa que eu falo, Amanda. As pessoas vão entrar e vão sair da nossa vida ao longo de toda a nossa vida. O que a gente nunca pode fazer? A gente nunca pode machucar uma pessoa, nem quando a gente entra na vida, porque geralmente a gente não machuca, mas principalmente quando a gente sai da vida da pessoa. E a maior parte das pessoas, hoje principalmente, não sabem sair da vida das pessoas. Porque hoje as pessoas saem da vida das outras por meio de uma mensagem. Manda uma mensagem. Não estou falando de nenhum caso particular, não. Ok. Mas a gente faz. As pessoas mandam uma mensagem. Muito cruel, né? Assim, e não estou falando só de relacionamento afetivo, não. As pessoas são demitidas por e-mail. Quer dizer, isso sabe, é desmerecer completamente o ser humano. Numa época em que o ser humano precisa começar a ser valorizado, né? E essa é a minha briga. Essa é a minha briga, né? Então a Val, ela teve comigo no momento em que ela mais precisou de mim. A Val já perdeu emprego outras vezes. Eu, graças a Deus, nunca tinha perdido emprego, tá? Nunca tinha sido. Eu trabalho contínuo desde os 14 anos de idade, mudando de um emprego para outro, tal. E quando ela perdeu o emprego, eu tive ao lado dela. Em outros momentos, ela foi sempre, também me apoiou muito, mas eu nunca tinha caído como eu caí. E caí no momento em que ela estava precisando muito. Como é ser amparado pela Val no momento de queda? Eu percebi, Amanda, que eu não dava o valor que ela merece. Nossa, eu não dava o valor. Que coragem de você dizer isso publicamente. Eu não dava o valor que ela merece. Isso não é machismo. Não, então, Amanda. Então você é um machista de coração nada peludo. Na verdade, assim, Amanda, eu questiono algumas coisas. Eu questiono algumas coisas como machista. Veja, Amanda, eu como uma pessoa da área da ciência, eu não posso ser determinista e não estar aberto aos questionamentos. Verdade. Por isso que eu questiono muito. E eu questiono algumas coisas que coloco como machismo. Neguinho fala isso, neguinho fala aquilo. Você não pode falar essa palavra. Desculpa. Você está sendo racista na sua fala. Obrigado. Você Olha, sabe, tá vendo? né? Tô sem querer, tá vendo? Eu preciso te... Isso, obrigado e desculpa. Não basta não ser racista. Devemos ser todos os dias antirracista. Sim. Então é um hábito da minha geração, né? Que eu sei que você falou zero maldade. E assim, tô errado e tenho que corrigir. Fala para os teus alunos. Tô errado e tenho que corrigir. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, Amanda. As pessoas... a gente homem, tá? Heterossexual, essa parada toda. E, assim, eu não vou revelar quem, porque... Não tem necessidade. Eu tenho
duas pessoas muito próximas de mim, de quem eu gosto muito, que é um casal gay, 2 homens, tá? E eu vejo neles alguns questionamentos que eu faço, sabe? Eles questionam algumas coisas, porque o machismo não é só em relação à mulher. O machismo é em relação ao homossexual também. Sim. E eles dois, como homossexuais, e eu tenho conversado mais com eles agora, eles também questionam algumas coisas que falam que é machismo. Eles questionam alguns comportamentos dos homossexuais, tá? Que não necessariamente precisava ter. Sabe? Então, para falar da Val, e esse não é o assunto, tá? Do podcast. Mas obrigada por você falar. Essa tatu aqui, ó. Mostra pro pessoal. A gente acabou de fazer essa tatu aqui, ó. Eu tenho essa tatu, ela também tem, são 2 corações aparentemente Acho bobos, que tem né? um post que você fez, né? Na verdade tem o W dela aqui e um B meu aqui. Eu chamo de Val, ela me chama de Binho. Que legal. E assim, é uma coisa só nossa. E quando a gente escolheu fazer uma tatu junto, a gente escolheu não só 2 corações, mas 2 corações que tivessem significado pra gente. Que entende? demais. Que bom. Então, Quantos anos você tá com a Val? Quantos anos? Essa pergunta é sempre complicada. Eu vou te responder diferente, tá? Tá. Eu tô com ela desde 88, faça as contas, tá? Tá. Porque quando eu tava no exército, tá? Eu comecei a sair com a... Eu conheço a Val desde os meus 11 anos, quando eu era escoteirinho. Aí a gente nunca teve nada assim, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a namorar quando a gente tinha... Eu tava no exército, eu tava saindo do exército com 19 anos. Tá? E aí a gente tá junto... Eu costumo falar assim, ó, eu tô casado com a Val, vai fazer 27 anos, porque eu sei que minha filha fez 26. Então eu sei que é um ano a mais do que o aniversário da Rafa. Sei. Rafinha que tá voltando pro Brasil, já voltou pro Brasil. Agora você é o sogrão. Sogrão. Rubão, o sogrão. Você sabe que o pessoal me zoava muito, né, no cursinho, né? E mal sabem que, assim, da minha alegria que eu vou ser sogrão. Mas um fofo, né? O noivo da Rafa. O Bruno é... Que fofura. E assim, eu sempre falei muito pra minha filha, né? O que desmente essa história de que eu sou machista. Eu sempre falei pra ela, Amanda, quando ela começou a ter namorado, eu sempre falei pra ela o seguinte: filha, faça o que você quiser. Inclusive, e esse meu recado era em relação a sexo, faça somente o que você tem vontade e o que te der prazer. Não faça nada para agradar o outro que não te dê prazer. Tudo que você Deu fizer... esse recado no parte 1. Tudo que você fizer que te dê prazer, tá? E assim, Amanda, tem uma coisa que eu aprendi cedo. A gente cria filho pro mundo. É isso. Tá? Eu, como mãe, bem sei. E vou falar de minha filha. Eu seria muito egoísta se eu não quisesse que minha filha não tivesse vida sexual ativa. Que legal você falar isso. Eu quero que ela tenha uma vida sexual ativa. Que não é hipócrita, né? Você está sendo muito realista. Eu quero que ela tenha uma vida sexual ativa, uma vida sexual que a satisfaça. Vamos qualquer que seja. Rafa tem 26 anos. 26 Estamos falando de uma mulher adulta. 26 anos. Né? Por favor. Eu perguntei para minha filha uma época se ela tinha se ela tinha namorado com uma colega dela de faculdade. Não vou falar o nome também, tá? Porque eu achei que ela namorava com ela. E perguntei assim, na boa. Sem preconceito. Perguntei, você namorou com ela? Você ficou com ela? Ela falou, não, pai, é só minha amiga. Tá? Eu falei, eu achei que ficasse. E falei, na boa. E vou te falar, Amanda, essa pessoa é uma menina que eu acho tão bacana que se a Rafa tivesse ficado junto com ela, eu teria gostado. Uma vez eu fiz um post que eu falei sobre filho homossexual e me perguntaram o seguinte: como é que eu me comportaria se meu filho fosse homossexual? Eu lembro disso. A minha resposta foi direta. Falei, eu apoiarei meu filho e torceria para uma coisa: que ele tivesse qualquer companheiro, menos você. Porque você é preconceituoso, eu não ia querer meu filho com você. Excelente resposta. Entendeu? Excelente. Você já me respondeu, Val, você estava falando sobre a questão da sororidade. Eu quero saber contigo, agora, o que você deseja continuar? Você quer me perguntar mais alguma coisa? Eu queria trazer para o território da sororidade para ir
trazer isso para a visão de um homem, Tá. tá? E aí a gente vai jogar na mesa o machismo. Porque, Amanda, eu, Rubão, tá? E como eu disse, eu não falo por ninguém, eu falo por mim, mas, obviamente, eu tenho contato com muita gente, você sabe disso. Sim. Né? Eu contei para você antes do programa que eu recebi uma mensagem de um aluno com medo de... Divide com a gente. É, Não precisa falar o nome dele, Foi só um aluno divide. que, rapidamente, que ele é representante, ele já fez faculdade, foi meu aluno em 2004, Nossa. tá? Quase 20 anos, ele é Sim, formado, está sim. fazendo outra faculdade, tá? E ele é representante de sala da turma dele, e ele ligou para uma colega para falar alguma coisa de trabalho. Tá. E essa menina, é uma menina, uma jovem, porque ele é mais velho, Tá. reclamou, porque ela se sentiu invadida que ele tivesse ligado para ela e pediu para ele não ligar mais, sendo que ela já ligou para ele várias vezes pedindo para fazer parte do grupo dele. Então, o que acontece? Na medida em que ela se sente invadida, ele também tem o direito de se sentir invadido. E aí, eu digo mais, ele me escreveu, ele falou que estava chegando na faculdade, uma menina desmaiou e ele tinha condições de prestar primeiros socorros. Ele não prestou enquanto não houvesse junto dele outras pessoas e também que houvesse mulheres. Ele não prestou, ele deixou a menina caída, ele não prestou socorro com medo de ser acusado de assédio. Então, quando eu disse, no episódio passado, que tinha que tomar cuidado, porque a geração nova estava estranhando um pouco como é que a luta justa, eu vou repetir isso sempre, a luta justa, a busca de igualdade, eles estavam estranhando um pouco, eu errei. Eu errei porque eu estava achando que era só do jovem, da tal da geração Z. Eu errei, ele não é jovem, e ele me escreveu, esse corte seu é perfeito. Então, Amanda, eu vou repetir. Está ocorrendo, eu não sei, eu não sou a pessoa estudiosa do assunto para trazer uma reflexão. Eu estou aqui para... Na condição de pessoa, de agente. E para trazer fatos para nós, eu e você e as pessoas que estão assistindo, pensarem e refletirem no que a gente está falando. Tá? Eu disse a semana passada que as pessoas que estão à busca do feminismo estão errando num ponto. E isso eu vou vocalizar outras vozes. Mulheres, quando... põe entre aspas a palavra que eu vou colocar, tá? Acuadas em quaisquer situações. Por exemplo, caso real, num debate de sala de aula de direito sobre lei. Acho que você trouxe no primeiro episódio. Quando a mulher se sente oprimida ou se sente sem o que dizer, e eu não estou dizendo que ela tem ou não. O sentimento dela eu não estou questionando, tá? Eu vou falar a opinião do homem. Eles estão dizendo assim, a mulherada, quando não tem mais nada para falar, está dizendo que a gente é machista. Então, eles estão vendo a busca de igualdade. Outra vez, a opinião a gente tem direito a ter. Beleza, o fato é isso. Tá. Mas tem uma generalização aí, né, Rubão? Tem. Então, tem, Amanda. Tem. Porque... E acho que ninguém gosta da generalização, né? Sim, porque como sim. a gente está falando de fator humano, e aí em qualquer situação, qualquer movimento que seja encabeçado por fator humano, a gente sempre vai ter a parte que faz de maneira equilibrada, a parte que faz de qualquer jeito e a parte que faz com excelência. Tá, eu vou te falar, concordo 100%. Só que a parte que faz com excelência não pode ser menor do que a parte que faz e como de maneira que a gente divertida. chega? Então, a gente pode descrever, Amanda, não sei como, né? Respondendo a tua pergunta, como a gente chega, não sei. Eu acho que a gente tem que colocar coisas que não estão dando certo. Volto a repetir, na prática, é fato. Veja, Amanda, quando um homem capaz de prestar primeiro socorro deixa de prestar com medo de ser acusado de assédio, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando um homem diz, pai, não, sabe quem foi o homem já? Pai, não dá para discutir porque tudo é machismo. Tudo é machismo. Eu vou falar uma coisa, Amanda. Você quer uma métrica?
Você quer uma métrica para saber se o caminho está certo ou não? Veja o seguinte, eu vejo a maior parte das pessoas, das mulheres, eu fui coordenador de cursinho, 60%, 70% era mulher. Quando a última coisa que resta para a mulher é falar que tem direito sexual igual, significa que essa pessoa não sabe o que está fazendo. Essa que é a verdade. Mas ela não tem? Tem, mas só sobra isso para ela. Ou seja, a essência dela é só isso. Eu tô te Mas falando... aí não tem a ver com o gênero feminino, isso tem a ver com o indivíduo humano, Rubens. Então, Amanda, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, Porque talvez tá não tenha usando- sido claro. porque Talvez tá não tenha usando- sido claro. Talvez não tenha sido claro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando você tá debatendo no bom sentido, porque o debate não é ruim, viu, gente? Debater não é ruim, tá? Não é porque ela pensa diferente de mim que ela é minha inimiga. Vamos deixar a coisa clara, tá? Ela pode ser minha adversária, que isso também não é nenhum problema, tá? Tudo bem. Amanda, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, querida. Quando uma pessoa defendendo pauta feminista, tá? Ela vai perdendo toda a capacidade de argumento em relação àquilo que ela defendia. E aí, entre aspas, a gente tem que usar muitas aspas, porque as palavras estão sendo usadas de maneira muito Totalmente. ruim. Aí ela apela para falar do sexo, como se a briga dela... Ela cria a impressão de que a briga dela é só pelo sexo. Oxi. Então, e eu acho que isso é secundário. Não. Eu acho. Eu, homem, falando, eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu entendi o que você está me dizendo. Aí eu volto pro papo da sororidade. Porque, deixa eu fechar o raciocínio. Por favor, imagina, fala. Porque quando eu te cutuquei para falar da sororidade, eu queria ver o que você falava, porque eu quero te dar a visão do homem. Porque eu, homem, se eu sei aqui que uma mulher é feminista, defende causas feministas, fica com o discurso de sororidade, e ela se presta a ser uma terceira numa relação que estava lá estável... Eu tô dizendo que tem hipocrisia nisso. Dela? O pensamento do homem vai ser... Ela tá sendo hipócrita, sororidade nada. Logo, o discurso feminista se esvai. Mas, O discurso feminista se esvai. Logo, o respeito que ele deveria ter começa a ficar comprometido. Eu vou te dar um outro exemplo, Amanda, de coerência, que esse não foi... Ele não tinha. Uma luta feminista, ela não pode ser resumida numa questão de conjugalidade. O que está me dizendo é uma questão de conjugalidade. Então, não, eu não estou... Me admira muito que um homem pense dessa forma, porque é muito rasa. Então, Amanda, mas não feminismo sou eu que penso. não é... As pessoas estão trazendo. Então realmente a gente precisa formar... Então, a gente precisa formar melhor os nossos homens. Peraí. Não, eu acho que precisa formar melhor as nossas mulheres. Sabe por quê? Então, sabe por quê? Porque o homem é machista, mas o homem, na primeira infância, ele tem contato com quem? Com a mãe, né? E não só com a mãe, com as professoras. E a gente sabe que a primeira infância, isso a psicanálise fala, que o homem, as pessoas na primeira infância vão repercutir o resto da vida. Então tá muito fácil, na minha visão, ficar culpando o homem. Qual que é a gênese desse troço? Então tem um bando de mulher, sem o perdão da palavra bando, tem um bando de mulher criando um monte de machistinha, com discurso feminista. Você chegou numa frase que agora quem vai ser cancelada sou eu. Deixa eu dividir com você o poder do cancelamento. E aí a gente também já vai caminhando para o nosso final, né? Sim. Eu fiz uma conta matemática. E aí você me diz, como meu professor, se eu estou tão equivocada. Ora, se os fatores humanos, preponderantemente, estou sendo extremamente genérica, falando como se fosse uma estudante de indivíduos humanos. Se o fator humano, preponderantemente, é desenvolvido por pessoas do gênero feminino, também conhecidos como mães, e aí não faz a menor diferença se são gestados ou se são adotivos, se é uma filiação né, biológica ou socioafetiva. E a gente continua tendo machismo, tem alguém formando esse machista. Tem. Porque se as mulheres realmente Pronto. pegassem isso na unha e falassem, chega, Sim. eu tenho um filho homem, eu tenho uma filha mulher, ou eu tenho só um filho homem. Você vai lavar roupa sim, vai aprender a lavar uma louça sim, vai aprender a não xingar a amiguinha assim. Eu tô te falando como mãe
Eu tenho crianças na escola da minha filha que se sentem legitimadas a agredir uma outra criança menina. E quando a gente faz uma interpelação com a mãe desse indivíduo humano, ela fala assim, você sabia que a sua filha não é uma santa? Eu falei, isso não está em questão. Isso não está em questão. Pronto, você tá o vendo. que está em questão é você autorizar o seu filho a agredir fisicamente uma menina que você sabe que tem força física menor do que ele. Então, e que fique claro que aqui não tem um discurso de revitimização. Que revitimização? Não tem. Isso não é não revitimização. Isso, para mim, é um absurdo. Né? Então, a gente precisa realmente repensar. Imagine você, Amanda, quando você levou a Catarina para a escola a primeira vez. Quantos anos ela tinha? 13 meses. 13 meses. Chorei! Você imagine que, vamos falar professora, babá, fosse um homem. Você vê, eu por falar de criança, eu falo professora. Eu tenho um amigo que estudou comigo dos 7 anos, enfim, ele fez pedagogia na Unicamp. Ele é um cara que sempre bateu nessa tecla. Né? Porque é difícil. Então, e é uma verdade também. Então quer dizer que quem está em contato com o menino, desde de cedo, é mulher. Meu filho foi para a creche da empresa, tá? Onde minha esposa trabalhava na época. Eu vou te dar um outro ponto de vista da sororidade. Tá. Eu passo a acreditar na sororidade quando essa mulher, sem nem saber que nome que tem, quando vê uma mulher em situação desfavorável em relação às outras pessoas que estão no mesmo espaço, na mesma situação, naquele contexto, quando essa mulher, sem qualquer tipo de impulsionamento que não seja o seu próprio, ela vai lá e faz uma intervenção. Isso, para mim, é sororidade. Você vai cair de costas. Eu acho isso discriminatório. Por quê? Porque isso não diz respeito à mulher. Não é a mulher fazer contra a mulher, é o ser humano fazer contra o ser humano. É o ser humano fazer contra o ser humano. Por isso que quando existe uma palavra para descrever o relacionamento de mulheres, sororidade, mas não existe uma palavra como essa, eu não conheço, para descrever relacionamento de homem. E por que existe tanto a briga da sororidade e essa mesma mulher que defende a briga da sororidade não defende a briga da outra palavra? Então, eu quero concluir com o seguinte. Meu filho, Amanda, qualquer traço machista que ele tenha, se isso tô colocando no condicional, se isso é criado na primeira infância... Você vai dizer que isso é muito mais responsabilidade de Val do que tua. Eu vou falar que foi responsabilidade de mulheres do que de não homens. Exclusivamente. Sim, porque ele foi, desde acho que 5 meses, ele está na creche do trabalho. Ele ficou na creche do trabalho, se não me falha a memória, dos 5 meses aos 3 anos, e só tinha mulheres. Depois ele foi para a escolinha, mulher. As professoras eram mulheres. Ele nunca teve um professor. Pega o primário. Dói, mas pega a gente precisa dizer, quando eu vejo uma mãe que cria um menino de maneira não machista, eu faço questão de intervir e dizer para ela, olha, muito obrigada por você estar colocando menos um indivíduo machista nesse planeta. Você entende porque eu acho que essa palavra sororidade, em alguma medida, ela é discriminatória? Porque, veja... Mas se a gente for olhar assim, tem vários vocábulos que são discriminatórios. Não, concordo, mas veja, pensa no seguinte, a sororidade é um discurso, relativiza bem o que eu vou falar, tá? Feminista, uma briga feminista. Então, assim, a mulher está defendendo a mulher. Tá. Então, a Amanda falou, se eu vejo uma mulher sendo oprimida, eu vou lá e vou defender. Não foi com essas palavras. Mas esse é o instituto da sororidade. Então... Mas e se você vê um homem? Aí você não vai. Eu vou defender o indivíduo humano, mas a gente precisa... Mas ela está sendo... Então a palavra sororidade está ocupando o lugar da palavra humanidade. Porque a gente não deve... Talvez porque nós, enquanto mulheres, não somos tratadas nem com humanidade. Concordo. Então, nem com humanidade. Como eu estava há alguns dias vendo uma mãe tentando descer uma rampa onde estava um fluxo de pessoas subindo, ela com um bebê de carrinho, no carrinho, bebê de colo, e aí todo mundo subindo. Ah, mas eu fiquei muito brava. Mas é falta de educação, aí eu cheguei e falei, cara, então, será que ninguém tá vendo que tem uma... Não, mas... Não importa se é uma mãe. Mas se é um homem... Não, mas se é um homem, eles vão homem. deixar... Não, eu acho que deixa. Então, eu te convido, nós vamos fazer o pod ao vivo.
novo. Vamos. Vamos fazer um dia o pod na rua. Olha eu dando spoiler, acabei de ter uma ideia. Nós vamos fazer o pod na rua, nós vamos gravar e eu vou te mostrar situações da vida real. Tá bom. Que são machistas. Eu concordo. E como que a sororidade ajuda a mitigar os efeitos do machismo. Que tem que ficar claro uma coisa, tá? Há machismo, existe machismo, isso é inegável. Eu falei e repito, tem que ser sempre combatido, sempre combatido. O que eu tô colocando é a forma como está se combatendo isso. Eu isso. concordo com você. É a forma. E assim, eu, por dever de hábito, de profissão, eu aprendi a ler as pessoas muito. Eu aprendi a ler as pessoas. Eu passei por um processo ruim porque eu li uma pessoa e eu vi que a pessoa era ruim e Mas você fingiu que não estava vendo. Não. Eu resolvi não me ouvir. Eu cometi um erro, resolvi não me ouvir. Eu devia ter me ouvido como eu sempre me ouvi, tá? Mas enfim. E assim, eu tô fazendo uma leitura da realidade. Existe um problema. Fato. Concordo. Machismo. Existe esse problema. É um problema. Existe outro problema. Esse combate ao machismo está sendo feito de uma maneira que está gerando uma consequência ruim. Está gerando uma consequência ruim. Eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta, não é uma pergunta, eu acho que é um pensamento. E aí fica o convite para você comentar, né? Para você curtir, comentar, discutir e você dizer se você quer o parte 3 ou não. Porque assim, esse assunto dá pano para manga. É para parte 20. E é para questionar. Eu falei, né? Eu não tô à procura do like fácil. Tá. Eu não tô à procura da lacração. Não, você tá à procura de alguém que raciocine e aquilo modifique a vida dele para ele poder ser um ser humano mais pensante e não repetidor de ideias. Todo mundo que foi meu aluno sabe que eu sempre dei uma aula dialógica e sempre cutuquei muito o aluno. Eu falei isso no primeiro episódio. Eu sempre desafiei muito os meus alunos, provocava intelectualmente, nunca individualmente. As pessoas inteligentes sempre perceberam que era um desafio intelectual. Sim. As pessoas não inteligentes, eu estou usando um eufemismo, achavam que era uma coisa pessoal e ficavam bravas. Ficavam mesmo. Ficavam bravas. Então, eu estou aqui, Amanda, com o mesmo propósito, tá? Fazer com que as pessoas reflitam e parem de repetir as coisas no automático. O discurso da sororidade, ele, na teoria, está sendo aplicado na prática? Eu vou falar para você para finalizar. Por uma boa parte dos homens, não. Isso é fato. Eu não sou dono deste fato. Eu sou dono da minha opinião. A perspectiva destes homens, não. É isso, só corrigindo o que você estava falando. A participação deles mostra isso. É representativa? Não sei. Talvez porque se sintam vulneráveis. Mas eu acho que isso fica para um terceiro episódio, se as pessoas quiserem. Exatamente. Manda nesse seu povo, porque o Rubão é dono de uma legião. Não, o pessoal está se manifestando, o pessoal está escrevendo pra gente, né, nas mídias sociais aí e tal. E é isso. Tá? O importante é isso, a gente fazer o povo refletir. Obrigada por hoje, por sempre. Pode xingar. Que você... Se gostou, não tira o like não, tá? Deixa o like aí pra gente. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá seu dislike, comenta, faz o que você quiser. Pode dar dislike, não aparece mais mesmo, pode dar dislike, não tô nem aí. Mas eu quero é like. Fique bem. É brincadeira, hein? Tem gente que não percebe que é ironia. Meu Deus! Tem gente que não percebe que é ironia. Vamos perceber. Olha, que você fique bem, com saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela sua atenção. Vivam bem e não façam mal aos outros, nunca. Beijos.